Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jefferson, professor de Filosofia de São Camilo. Hoje daremos continuidade à apostila de Filosofia do 8º ano, capítulo 4, onde falaremos hoje da teoria de Aristóteles sobre socialização e falaremos da questão da cultura, né, que a gente já havia falado, diversidade cultural e como que esse processo de socialização nos ajuda na cultura. Ok? Espero que estejam bem. Boa tarde, 8º ano. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos continuar o conteúdo que a gente vem abordando, né, do capítulo 4 da apostila de Filosofia e Cidadania. E a gente tem falado de cultura e de diversidade cultural. Lá na página 17, se vocês puderem acompanhar aí, eu não coloquei aqui nos slides, mas coloquei alguma coisinha da página 18, nós temos aí uma comparação da cultura com os óculos. E essa comparação eu acho até interessante. Eu não sei se eu falei no último vídeo, mas é a ideia de que se cada um usa o seu óculos, o que vai demonstrar uma diversidade cultural. Preste atenção nessa metáfora. Então, se eu pegar o óculos do outro, eu não vou conseguir enxergar da maneira que o outro enxerga, porque cada um tem o seu óculos. É a mesma coisa a cultura. Imagine que a cultura fosse um óculos. Se eu tenho a minha cultura e o outro tem a própria cultura dele, eu não consigo enxergar a cultura dele da maneira com que ele enxerga, e nem ele consegue enxergar a minha cultura da maneira que eu enxergo. Isso demonstra a diversidade cultural, correto? Depois, mais para frente, a gente vai discutir a ideia de etnocentrismo. No entanto, não será nessa aula, mas isso é importante para a gente entender o respeito, né, à cultura dos outros, porque ninguém consegue enxergar a cultura do outro com os olhos do outro. A gente sempre enxerga a partir do nosso ponto de vista. Então, mas isso demonstra a diversidade cultural, correto? Então, olha lá, características, lá na página 18 lá em cima, tem algumas características, então, da base, características que constroem essa base da cultura. Olha lá, conjunto de crenças, hábitos, significados e valores aprendidos ao longo de nossa vida. Isso tudo faz com que a cultura seja algo compartilhado. A cultura não é algo natural, não é algo que já nasceu conosco. Cultura é algo aprendido. Cultura é algo ensinado, mas eu acho que vocês já devem ter percebido isso pelas minhas últimas aulas, mas hoje a gente vai discutir e tentar se aprofundar um pouquinho nessa ideia. Então a cultura são valores, significados, hábitos e crenças aprendidos ao longo da nossa vida. E aí eu começo lá no nosso primeiro slide aí, que vocês podem ver, a ideia do homem como animal gregário. Então, o que significa animal gregário? O que significa homem como animal gregário? Gregários são aqueles animais que gostam de viver em conjunto, que gostam de viver em sociedade. O ser humano, ele é um animal gregário, ele gosta de estar em companhia, ele gosta de viver com outros seres humanos. Olha só, isso é algo... o Aristóteles acreditava que todo ser humano era assim, era algo natural nos seres humanos. Claro que a gente pode discutir aqui aquelas pessoas, né, aqueles seres humanos que não gostam de viver com ninguém, gostam de viver sozinhos, né? Só que eu não vou entrar nessa discussão. Aqui a gente vai debater a ideia da importância da sociedade para a cultura, né? Então, olha lá, Aristóteles observa que o homem é um ser que necessita de coisas e dos outros, sendo por isso um ser carente e imperfeito, buscando a comunidade para alcançar essa completude. Então, olha lá, por ser carente e imperfeito, nós, seres humanos, buscamos como é que eu posso dizer? Nos misturar, né? Viver em comunidade uns com os outros, correto? Então ele vai falar que para a gente alcançar então nós somos imperfeitos e nós buscamos uma perfeição. Ele vai falar que a gente só tenta buscar essa perfeição e essa completude, a gente só tenta conseguir isso em sociedade. Então olha lá, às vezes me falta algo
que eu consigo achar nos meus amigos, naqueles que vivem comigo, né? Essa é a ideia de sociedade para Aristóteles. E a partir disso, ele deduz que o homem é naturalmente político. Então, olha o que o Aristóteles vai falar. O Aristóteles ele tem uma frase que é: o homem é um animal político. Por que ele vai falar isso? Porque ele acredita que o ser humano, todo ser humano é naturalmente político, porque ele necessita viver em sociedade. Além disso, para Aristóteles, quem vive fora da comunidade organizada, fora da cidade, ou é um degradado, aquele doente, né? Aquele que não segue as regras, aquele que... ou né, um super-humano, um sobre-humano, um divino, né? Ele vai falar da ideia dos deuses aqui, né? Que um deus não precisa de outro deus. O deus ele é perfeito por si mesmo, então ele não precisa viver em sociedade. Já nós, seres humanos, não. Como nós não somos perfeitos, nós necessitamos viver em sociedade. Então aqui lá na apostila, na página 8, eu colei o texto aqui para a gente trabalhar em cima desse texto. Ele vai falar, ele vai dar o exemplo do Tarzan, né? E aí sempre eu discuto isso aí quando eu vou falar de cultura ou de ética, né? De sociedade, de política. Eu discuto isso aí com os meus alunos, que é a ideia de como que o ser humano, nós só somos seres humanos, nós só nos comportamos como seres humanos porque vivemos em sociedade. E aí ele vai dar o exemplo do Tarzan. Depois eu explico essa parte aqui. Vamos lá ao texto. Cabe aqui o exemplo do Tarzan. Depois da morte de seus pais, recém-chegados numa região da selva na África, o bebê John Clayton foi criado por animais. Por isso desenvolveu habilidades físicas inimagináveis para os humanos e uma forma de comunicação com os animais, mas não criou comportamentos de civilidade, ou seja, ele se comportava igual animal e não igual a ser humano, utilizados no âmbito social. Tarzan, nome de batismo dado pelos símios que o tutelaram, não desenvolveu esses significados culturais porque não tece, eu escrevi não tece, mas não teve. Porque não teve quem os ensinasse. O que culminou em um grande estranhamento quando, já mais velho, teve contato com a civilização. Então, olha lá, o Tarzan, ele não teve contato com a civilização, ele nasceu e foi criado por animais. E ele não teve, então, esse ensinamento de traços culturais. Ele não teve o ensinamento de uma civilidade. Ele age igual um animal e ele se comporta como um animal porque ele foi educado por animais. Isso aí se compara à ideia do Aristóteles. Olha, se o ser humano ele não é educado por seres humanos, ele se torna um animal. Se ele é educado por animais, ele se torna um animal. Nós só aprendemos a ser humanos porque nós vivemos em comunidade, correto? Isso é importante. Então a cultura ela é passada de geração para geração a partir da educação. Nós aprendemos as regras, as leis e aquilo que nós sabemos. Nós só somos isso que nós somos porque nós fomos educados a ser assim. Eu até discuto aquela ideia do racismo, né? O racismo não é algo natural, o racismo é algo cultural, é algo passado a partir da educação. São as pessoas mais velhas que ensinam as crianças a se tornarem racistas, certo? Alguma dúvida? Então, culturalmente, a cultura ela é algo social, ela não é algo natural, ela não nasce com a gente. Nós aprendemos a cultura, correto? Próximo aí. A partir dessa ideia de que a cultura é ensinada, que ela é passada de geração para geração, nós também aprendemos a ideia de símbolos e signos. O que são símbolos e o que são signos? Signos não é aquela coisa do horóscopo não, hein, gente? Signos são as palavras, são as letras que nós aprendemos culturalmente. Então, nós aprendemos a partir da cultura os signos e os símbolos.
E os símbolos, eles são culturais também. O que são símbolos? São imagens, figuras, são conceitos, são coisas que nós aprendemos no nosso dia a dia. Eu sempre dou o exemplo da cruz. A cruz é um símbolo. A cruz, ela tem significados olha lá, o símbolo, ele tem significados diferentes a partir das diversas culturas. Então, cada cultura vai identificar um símbolo, o mesmo símbolo, a mesma imagem, ela tem significados diferentes para culturas diferentes. Eu dou o exemplo da cruz. Para os cristãos, a cruz tem um significado. Vou dar só de exemplo, os vampiros, a cruz tem outro significado, né? Então, a cultura, ela cria, ela produz símbolos e signos. Então, olha lá, símbolo é uma coisa cujo valor ou significado é atribuído pelos seus usuários. Este valor nunca é determinado pelas características físicas do objeto em questão, isto é, de suas propriedades intrínsecas, mas sempre de algo arbitrário que se torna convencional. Preste atenção nisso aqui. O símbolo, então, ele não é dado pelas características físicas do objeto. Cruz de madeira, cruz de ouro. Não, ela é dado pelos usuários, pelas pessoas que trabalham com aquele símbolo, que dão significado àquele símbolo. Então é arbitrário. Um exemplo, um cristão, ele dá determinado significado à cruz, e o não cristão dá outro significado. Então, um exemplo aqui, ele vai dar um exemplo. Por exemplo, a palavra ver, nenhuma dessas letras, juntamente ou separadas, indica uma ação de visualizar algo. Então ele vai comparar aqui com as outras culturas. Em francês se diz voir e em inglês to see. O sentido dessa palavra ver faz parte da valoração coletiva que sobre esse algo é imaterial, mas é preciso que alguma coisa física represente o sentido perpassando nossa experiência. Então, olha lá, a palavra voir, a palavra to see e a palavra ver são símbolos diferentes para a mesma ação física, que é a ação de ver. Então, são símbolos diferentes para a mesma ação. Todo mundo entendeu isso aí? O homem usa símbolos para existir, mas que estes símbolos são criados e inventados pelos próprios humanos, diferente do animal, que pode ser condicionado por símbolos, mas jamais poderá criá-los. Esse poder de criar símbolos é especialmente humano. Não há outros seres que façam nem em graus intermediários. Então, olha lá, uma coisa importante aí é a ideia de que o ser humano é o único animal ou o único ser que é capaz de criar símbolos, correto? Os animais, eles podem até aprender um pouco o que aquele signo pode significar. No entanto, eles não são capazes de criar signos. O único ser capaz de criar signos é o ser humano, correto? Vamos a um exemplo aí. Você pode até ensinar ao macaco o que significa o símbolo lá da comida. Então, sempre que ele olhar você carregando uma caixa com aquele símbolo, ele vai se aproximar porque ele quer comer. No entanto, ele não é capaz de criar um símbolo para sinalizar a hora do almoço ou a hora da comida. Já nós, seres humanos, somos capazes de fazer isso. Alguma dúvida? Então vamos prosseguir. Próximo aí. Então coloquei aqui um desenho ilustrativo, né, só para falar dos sinais e símbolos do homem primordial. Então o ser humano sempre, desde os princípios, ele cria seus próprios símbolos, né? E então eu espero que vocês já tenham entendido aí mais ou menos o que é o símbolo. Vejamos um exemplo. Tanto o cachorro quanto o homem podem ser condicionados a perceber um som através das letras senta e desenvolver um comportamento. Então é o que eu falei aí, do macaco lá.
É o mesmo exemplo aqui a gente pode usar com o cachorro. Então a palavra senta, o som dessa palavra, dessas letras sendo pronunciadas juntas, dá a palavra senta. Isso é um símbolo. Tanto o cachorro como o ser humano podem entender isso aí. No entanto, o sentido dessa palavra só o homem pode dar, criar ou inventar, já que o animal é incapaz. Outro exemplo para nós da civilização judaico-cristã ocidental é o preto. A cor preta significa luto para nós, para os cristãos, certo? Representando tristeza, saudade de quem se foi, enquanto que para alguns países orientais é o amarelo, pois a morte é um momento de alegria em razão da libertação do corpo e da alma. A cruz que representa o sofrimento de Cristo é totalmente estranha para um canibal africano. Então, olha lá, nós temos aí a ideia do símbolo, né, que também faz parte da criação da cultura. Então, o símbolo é importante na criação da cultura, né, gente? Então, a diversidade cultural existe também por conta desses símbolos, né? Desse aprendizado social que nós temos da cultura. Então espero que vocês não tenham tido aí nenhuma dúvida. Se vocês tiverem, depois na próxima aula vocês podem tirar essa dúvida comigo. A partir da próxima aula estarei aí, essa semana estarei lançando algum exercício, devo estar lançando algum exercício para vocês sobre essa videoaula. Espero que vocês estejam bem e eu fico por aqui. Um abraço para vocês, 8º ano, é muito bom falar com vocês, até mais.